Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar a respeito de um tema bastante recorrente, especialmente na época de férias escolares, que são as viagens. Então vamos lá. Independente de a guarda do guardião ser a guarda unilateral ou a guarda compartilhada, as viagens devem ser sempre comunicadas ao outro progenitor, aquele que não detém a guarda da criança. Suponhamos que a guarda seja compartilhada. Beleza. O outro guardião também deve ser comunicado. Então, assim, vamos dividir as viagens em dois grandes grupos. Um grupo é viagem nacional e outro grupo é viagem internacional. As viagens internacionais, elas vão além de uma comunicação. Elas exigem uma autorização. Então, você não sai do aeroporto sem uma autorização escrita do outro progenitor permitindo a viagem. Por uma série de motivos. Nós já tivemos, assim, alguns processos, eu acho que vocês vão se lembrar, a título internacional, inclusive, de alguns pais que fugiram do país levando suas proles. Então, por conta disso, é estritamente necessário você ter um termo, um documento, né, dada a autorização para que a viagem aconteça, senão você pode ser barrado no aeroporto mesmo, você não vai conseguir fazer a sua tão sonhada viagem internacional, certo? E viagens a nível nacional? Essas viagens não é necessário que exista uma autorização escrita. Você pode viajar para qualquer lugar do Brasil, tá? No entanto, embora não necessite uma autorização, um documento que autorize, é necessário comunicar ao outro pai. Vamos lá, na guarda compartilhada, o compartilhamento da responsabilidade é conjunto. Vocês dividem a responsabilidade. Então, não tem sentido você pegar o filho, colocar embaixo do braço e ir para qualquer outro lugar do Brasil e não comunicar o outro genitor que também é guardião, certo? Agora vamos na guarda unilateral. Ah, doutora, mas eu tenho a guarda unilateral do meu filho. Tudo bem. Isso também não lhe dá o direito de pegar a criança, colocar embaixo do braço e viajar para qualquer lugar do Brasil sem a comunicação ao outro. Por quê? Aquele que não detém a guarda, o que não é o guardião, ele tem um dever de fiscalização. Então, ele tem o dever de estar zelando para aquela criança, para que ela seja bem cuidada, para que ela esteja bem. Então, ele tem este dever de inquirir, de saber onde está o filho, onde está a criança, ainda que ele não seja guardião, tá? Então, em todas as modalidades de guarda, seja ela qual for, você vai ter sim que comunicar, tá? Ah, doutora, mas é meu período de férias, sou de férias com meu filho, vou viajar, moro em São Paulo, vou lá para a Bahia. Beleza, você vai ter que comunicar ao outro progenitor, tá? Isso, inclusive, é uma regra básica, pessoal, de convivência, de educação e de respeito, né? Estamos falando de uma criança que não tem um dono, ela tem dois progenitores, a mãe e o pai. E ainda que o pai não seja exatamente um pai, né? Ele é o progenitor da criança. Então, no mínimo, se espera que essa mãe comunique, certo? E para viagens internacionais é indispensável a autorização escrita, tá? Aí vocês procurem um advogado que ele vai lhe orientar como é feita essa autorização, tá certo? Mas é necessário sim que tenha esta comunicação mínima, que comunique por uma série de fatores, né? Então, qual é o ideal? O ideal é você se comunicar com o pai ou com a mãe, você que detém a guarda, informar qual o período você estará viajando com a criança, quanto tempo essa criança vai ficar em viagem com você, qual o local que essa criança vai estar hospedada e quando essa criança vai voltar. Mesmo porque não podemos nos esquecer que o outro progenitor tem o dever e direito de convivência com o filho. A não ser que você vá viajar fora deste período de convivência, que via de regra, na maioria das vezes, é no mínimo quinzenalmente, né? Então, você teria que estar na próxima quinzena com essa criança disponível para que o pai efetive esse direito e dever de convivência. Então, este é um outro ponto muito importante a ser observado, tá? Independente que você faça
qualquer tipo de viagem, você precisa resguardar para que a convivência ela seja respeitada. Então você vai viajar sim, mas de preferência num período em que o pai não esteja exercendo o direito e dever de convivência. A não ser, obviamente, que vocês tenham um ótimo diálogo e vocês negociem. Não há problema algum também. Mas tudo sempre com muito diálogo e muita negociação. Tá bom? E para saber um pouco mais sobre as regras internacionais, de autorizações, por exemplo, existem casos que muitas mãezinhas falam assim para mim, mas doutora, o pai ele é um mero pagador de pensão, ele não vê a criança, já faz 7 meses que ele não vê o filho, eu quero viajar, fazer uma viagem internacional para o casamento da minha irmã que mora lá nos Estados Unidos, né? Meu filho vai ser o daminho de companhia, né? O daminho que vai levar as alianças, então já tá tudo pago, e é um absurdo eu ter que pedir autorização desse homem, e ele só para me fazer passar raiva não autoriza. Então o que eu faço? Neste caso, existe uma ação que chama-se ação de supressão de consentimento parental. O que isso significa? Você vai entrar com uma ação, com um processo judicial para pedir que o juiz ele suprima essa ação, esse conhecimento, essa autorização do pai da viagem. Então o juiz, no lugar do pai, vai autorizar você a viajar, tá? Quando por qualquer motivo que seja, doutora, o pai sumiu no mapa, não sei onde esse homem está, minha mãe mora na Flórida, teve um AVC e eu preciso ir para lá e não tem com quem deixar meu filho. O que eu faço? Eu não acho o pai. Entra com ação judicial, porque só o juiz ele tem esse poder, ele vai tomar conhecimento, você vai relatar para ele o que está acontecendo, as suas dificuldades, né? Ou que o pai não autoriza, porque ele está fazendo só para que você tenha transtornos, né? Só para te aperrinhar mesmo, ou o pai desapareceu, você não tem mais contato, não sabe em que local ele está e você precisa dessa autorização, o juiz vai lhe dar. Então, em qualquer dessas situações, você vai suprimir, você vai pedir a supressão desse consentimento, dessa autorização paterna, pela autorização do juiz, percebe? Então, a gente vai trocar um pelo outro. Não é que você vai pegar a criança, vai colocar embaixo dos braços, vai embora e vai dizer assim, não acho o pai, né? Ou, o pai, ele está negando que eu viaje porque ele quer me azucrinar. Não, tá? Você vai ter que ter uma autorização. Seja ela do pai, quando ele não puder dar, quando estiver em local incerto, quando ele não quiser dar por vontade própria, suprime pela autorização do juiz, mas você necessita de uma autorização para a viagem. E aí, nessa ação, você vai contratar um advogado, um profissional, ele vai pedir os documentos que comprovem ou que o pai não quer deixar, por um motivo mais banal que seja, ou que o pai está em local incerto e não conhecido e você precisa suprir essa autorização. Tá? E aí vai ser ajuizado esse processo, vai ser levado ao conhecimento do juiz, né? Que por sua vez, após a análise e o desenrolar do processo, ele vai lhe conceder, nos termos do juízo, né? Vai lhe conceder essa autorização para a viagem, ok? Idem outras coisas, como por exemplo, o pai não quer me permitir tirar o passaporte. Nós precisamos que os genitores ambos, né, assinem e ambos realizem esse documento, o passaporte da criança. Não é o único que consegue emitir esse documento, nós precisamos dos dois. Desapareceu. Ele não quer autorizar tirar o passaporte porque ele acha que eu vou pegar a criança e vou desaparecer no mundo, por exemplo, e não está deixando eu tirar o passaporte da criança. Ação de supressão de consentimento parental, tá? Então, para essas questões também nós temos essa ação. E aí, mais uma vez, é assim, pessoal, a justiça, em tese, tá? Ela é a última instância que nós vamos. Nós só nos socorremos ao judiciário quando nós já tentamos resolver de uma forma pacífica e nós não obtivemos resultado. E aí, como derradeiro recurso, necessitando ter essa resolução, a gente vai até o judiciário, comunica ao juiz para que o juiz tome suas providências, certo? Quando a gente entra com processo, a gente tem que ter aí minimamente comprovação de que o pai está se negando a fazer isso, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem mãe que não quer falar com o pai.
simplesmente não quer. Ah, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir para ele, eu não vou explicar para ele que eu preciso do passaporte, não vou fazer isso, já vou entrar com ação judicial. Não pode, tá? Um dos documentos, um dos requisitos necessários é a gente demonstrar para o juiz que a mãe tentou falar com o pai, que ela tentou resolver e ela não obteve êxito. Nós só levamos a conhecimento da justiça para que a justiça intervenha, para que a justiça resolva quando a gente não consegue resolver. Então isso é muito importante, tá? Não é uma ação que vai ser utilizada por qualquer motivo que seja, né, de uso pessoal. Não, é uma ação realmente quando há inviabilidade de você conseguir o que você pleiteia e realmente há uma necessidade desse objetivo, ok? Então, nessa ação a gente vai comprovar essas tentativas, essas tratativas sem sucesso, infrutíferas. E vamos pedir para o juiz: olhe, juiz, é por tantas e outras razões aqui, sinalizadas aqui, comprovadas, que eu preciso que o senhor juiz suprima aí o desejo do pai, essa autorização omissa, e me permita, certo? É assim que funciona, tá? Então é importante que vocês saibam muito bem sobre isso. Então, requisitos para entrar com a ação: negativa do pai, requisito número 1, tá? Ou o pai está em local desconhecido, conversas com familiares. Olha, mandei mensagem para a mãe, tá aqui no WhatsApp perguntando onde ele tá, ela não sabe. Mandei mensagem para a prima mais próxima, não sabe. Mandei mensagem para a melhor amiga, para os amigos de infância, ninguém sabe. Tentei localizar, não consigo. Mandei mensagem para o telefone que usava 10 anos atrás. Mandei mensagem para o último empregador, tá tudo aqui, não consigo localizar esse homem. Certo? Documentos, comprovações. Feito isso, reunidos os requisitos, é importante que vocês saibam o seguinte: um bom processo, entrar com processo todos nós podemos, entrar com qualquer processo que a gente desejar. No entanto, obter êxito, né, já é uma outra coisa. E o êxito do processo, ele depende muito das provas. Então, não basta você querer entrar com o processo, né? Você pode até querer entrar e gastar dinheiro com advogado e perder seu tempo juntando documento, no final você não vai conseguir. Porque é importante você se atentar a quais são os requisitos desse processo, o que é necessário para esse processo, e preencher sempre os requisitos na medida do possível para que você tenha um bom êxito da demanda, certo, pessoal? Bom, é isso, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre este tema das viagens, viagens nacionais, viagens internacionais, permissões e supressões, ok? Até o próximo vídeo, então. Beijo. Até mais.